Olá, meu nome é Matheus Israel. Estive um tempo sem postar novos vídeos, mas agora estou retornando a essa série sobre o cristianismo, dessa vez com um novo formato. Nos vídeos anteriores, comentei que Deus existe e que Ele é o Deus das religiões abraâmicas. Por fim, que o cristianismo é a única religião verdadeira, com base no fato de que Jesus não apenas é uma figura histórica, mas ele também cumpriu profecias sobre o Messias. Profecias estas que pessoa alguma poderia cumprir a não ser que ela fosse de fato o Messias. Agora, passados esses vídeos introdutórios, gostaria de abordar alguns assuntos mais específicos do cristianismo. Se você não for cristão, talvez alguns termos que eu vou usar ou alguns conceitos que eu vou explicar aqui não sejam de total conhecimento seu, mas não se preocupe, quando for assim, vou explicar o significado. Bom, gostaria de começar essa nova etapa da série abordando a seguinte pergunta: quem é o Consolador? Essa pergunta pode parecer sem sentido para muitos, mas a base dela está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem disse essa frase foi o próprio Jesus Cristo, significando que apesar dele retornar aos céus, o Pai enviaria alguém, chamado de Consolador, que estaria aqui para sempre, junto de cada cristão. O motivo de ser importante é o seguinte: Jesus estava prometendo a vinda de alguém que acompanharia todos os cristãos em todas as épocas. E ao longo da história, algumas pessoas fizeram afirmações bastante extravagantes a respeito da identidade desse Consolador. Um desses exemplos está presente no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, onde se diz o seguinte: E de quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó israelitas, em verdade sou mensageiro de Alá, enviado a vós, corroborante de tudo quanto a Torá antecipou no tocante às predições, e anunciador de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Com isso, eles afirmam que Ahmad, outro nome para Maomé, é o Consolador profetizado por Jesus. Enquanto isso, a religião espírita afirma ser ela mesma o próprio Consolador. Vamos tratar dessa religião em outro vídeo. Mas o texto, na realidade, não deixa dúvidas sobre quem é o Consolador. Basta que continuemos lendo os versículos seguintes. No verso 17 se diz: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E por fim, no verso 26, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui vemos de forma bem clara que o Consolador é o Espírito Santo, que é citado em toda a Bíblia como sendo o Espírito de Deus. É importante lembrarmos também que a Bíblia terminou de ser escrita muito antes do islamismo sequer existir, alguns séculos na verdade. Então, quando os muçulmanos afirmam que Maomé é o Consolador, estão desvirtuando o significado original do texto, ignorando também a forma como Jesus fala desse Consolador. E essa parte é muito importante, pois vai nos auxiliar a entender quem é de fato o Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo habitava com seus discípulos e que futuramente estaria neles. Percebam que inicialmente o Consolador está presente de forma externa, habitando junto aos discípulos, e depois estaria neles em si. E essa segunda parte se cumpre no chamado dia de Pentecostes. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Perceba que o Espírito Santo passou a habitar dentro dos seguidores de Jesus. Juntando isso ao fato de que não existe qualquer profecia sobre a vinda do Espírito Santo em forma humana, vemos que tanto o islamismo como qualquer outro movimento religioso que tente vincular o Consolador a uma pessoa humana está objetivamente incorreto. Pois o Consolador é Espírito e habita naqueles que seguem a Jesus. Agora, o que significa Espírito? Se vamos entender o que é o Espírito Santo, precisamos entender primeiro o que é um Espírito no sentido geral. E talvez seja mais fácil explicar o que o Espírito não é. No conceito cristão, vemos esse mundo físico, o qual podemos estudar com as nossas ciências, entender do que é feito e como se comporta, mas
mas também cremos que existe um mundo espiritual além desse aqui. Nós humanos possuímos tanto uma natureza física como uma natureza espiritual. E os anjos, demônios e o próprio Deus são espírito, e portanto não estão sujeitos às leis da natureza como nós estamos. Deus, obviamente, vai ainda além disso. Não estamos sujeitos a lei alguma, pois Ele é soberano sobre tudo. E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Ele estava inclusive presente na criação da Terra, quando se diz que a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também, no Antigo Testamento, quando alguém profetizava, fazia isso pelo poder do Espírito Santo. Quando Sansão utilizava de sua força, fazia pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que sempre capacitou o povo de Deus, mas somente começou a habitar de fato em nós a partir do dia de Pentecostes. Vemos então, ao longo do livro de Atos, que relata o início da igreja cristã, como o Espírito Santo capacitava a igreja a cumprir a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sem o Espírito Santo, não existiria igreja. Estaríamos como órfãos aqui na Terra. Mas Deus não quis que fosse assim. Também é importante ressaltar que o Espírito Santo não é uma força, como os testemunhos de Jeová costumam dizer, e também não é uma energia. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho também são. As evidências bíblicas disso são os textos que falam dele como um ser pessoal, incluindo referências às suas emoções, apesar de claramente não serem como as nossas emoções. E outros que demonstram que ele não é o Pai, e também não é o Filho, mas continua sendo Deus. Se isso pareceu confuso, tudo bem, meu próximo vídeo será justamente sobre isso, sobre a doutrina da Trindade. Então, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos assuntos que irei abordar. E se tiver alguma dúvida ou alguma discordância, pode comentar aqui nesse vídeo ou me enviar um e-mail. Obrigado e fiquem na paz.